Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós iniciaremos os nossos estudos sobre a física analisada a partir de uma caracterização vetorial. Iniciaremos os nossos estudos falando sobre as grandezas físicas vetoriais. Aquelas que, para estarem perfeitamente compreendidas, precisam ser descritas com uma orientação. Isso é, eu preciso, além de sua intensidade e de uma unidade de medida característica, eu preciso dar a ela uma direção e sentido para que ela, como grandeza, seja perfeitamente compreendida. E aí nós temos a força, o deslocamento e a velocidade, que são alguns exemplos de grandezas físicas que são vetoriais. Bom, se eu tenho um certo objeto e uma força age sobre ele, como saber onde que essa força está agindo e quais são as consequências que essa força sobre esse objeto trará? Então, para que nós façamos a representação, nós mostramos a partir de uma seta. E o que é isso aqui para a física? Para a física, isso aqui é um elemento matemático chamado de vetor. Ele que vai me dizer como que essa força está atuando sobre o corpo. Da mesma forma, o deslocamento. O deslocamento do objeto, normalmente ele é de um ponto A a um outro ponto B. Mas se eu tenho simplesmente os pontos, como saber como que esse deslocamento se deu? Nós estabelecemos um segmento de reta orientado de A até B. E aí esse deslocamento foi dado a partir dessa representação. Então, esse vetor, que é um elemento matemático caracterizado por um segmento de reta orientado, ou seja, um segmento de reta com essa setinha no final, dando a orientação, caracteriza o vetor. E esse vetor é elemento predominante nas grandezas físicas vetoriais. Aqui eu tenho um deslocamento de A até B. Aqui eu tenho uma força que atua nessa direção, que é a direção e sentido. E na velocidade nós temos um objeto que se move e eu sei que ele está se movendo sobre essa trajetória retilínea. Mas para onde ele está indo? Como que eu vou saber para onde ele está indo? Bom, estabelecendo aqui o seu movimento, relacionando assim a sua velocidade. Então, este vetor, que é um elemento matemático, que é utilizado dentro dos ferramentais matemáticos que a física se apropria, ele tem como representação esse segmento de reta orientado, de modo que o comprimento do segmento de reta, o tamanho deste segmento, vai me dar o que a gente chama de módulo. E este módulo, ele vai caracterizar para a física esse valor numérico, essa quantidade que me dá o tamanho do vetor, a gente vai estabelecer o que seria a intensidade da grandeza. A direção estabelecida pelo que a gente tem um vetor, né? O que é uma grandeza física vetorial? Ela precisa de módulo, direção e sentido para estar perfeitamente orientada para possibilitar a sua compreensão. O módulo é dado pelo comprimento, pelo tamanho do segmento de reta, e isso vai estabelecer um valor numérico. Nesse exemplo aqui eu tenho um vetor v, que caracteriza possivelmente uma velocidade, e essa velocidade representada aqui, por exemplo, ela tem
3 unidades de tamanho. Então, este valor numérico estabelece o meu módulo, o meu tamanho do meu vetor, que seria a representação da intensidade dessa grandeza física. A direção ela vai ser representada por este segmento de reta. Nesse caso aqui, o segmento de reta está na direção caracterizada como uma direção horizontal. E o sentido, ele é dado pela seta que normalmente está na extremidade do meu vetor, ok? E aí a gente vai falar o que é extremidade. Os vetores, eles são estabelecidos a partir de uma origem e de uma extremidade. Então, como que a gente sabe quem é origem e quem é extremidade? Pelo próprio nome origem, a origem tem a ver com começo. Então, nessa representação, seria o que eu chamaria de começo do meu vetor. E a extremidade seria o fim do meu vetor. E esse fim, ele é estabelecido lá pela pontinha da seta que está dando a orientação. Nesse caso deste vetor V que nós estamos tomando como exemplo, a orientação ela é da esquerda para a direita, ou seja, aqui está a minha origem, aqui está a minha extremidade. Essa pontinha de seta aqui sempre me dará a extremidade do meu vetor. Então, se eu tenho um vetor que tem origem no ponto A e extremidade no ponto B, como que eu vou representar este vetor? Como está nessa figura aqui de baixo. Eu vou escrever este vetor como um vetor A, B, com uma setinha em cima. Logo, eu sei que fisicamente isso aqui está representando a grandeza física vetorial relacionada a este vetor aqui. Bom, professora, e se esse vetor tivesse a origem em B e a extremidade em A, como este do desenho embaixo? Eu poderia escrever que ele é o vetor BA orientado com a seta em cima? Sim, poderia escrever dessa forma aqui. Mas existe também a escrita como se esse vetor aqui fosse menos o vetor AB. Isso aqui é chamado de vetor oposto. Sempre que tiver uma relação de oposição, ou seja, eu tenho o mesmo padrão, o mesmo módulo, a mesma direção e simplesmente o sentido invertido. Logo, o meu vetor AB e o meu vetor BA são vetores opostos. Então, eu posso escrever o vetor BA simplesmente como menos o vetor AB, com o sinal de menos indicando a oposição. Ele tem as mesmas características do vetor A, porém com a oposição de sentido. E como que eu vou representar essa relação? Sempre que aparecer uma setinha em cima de qualquer representação variável de grandeza física, aquela grandeza física é uma grandeza física vetorial. Quando não aparece a representação com o vetor em cima, a gente já está falando simplesmente da sua intensidade, do seu valor. E quem é a intensidade e o valor? O módulo daquele vetor. Então, sendo este vetor, né, V, uma grandeza física representada, o módulo dele, que estabelece a sua intensidade, é representado pela representação matemática modular, que é estabelecido por essas duas barras colocadas circundando aqui o meu
elemento, no caso aqui seria o meu vetor V. Se aparece simplesmente o vetor V ou simplesmente o vetor AB, eu estou falando das características deste vetor. A partir do momento que eu coloco este vetor AB entre barras, ou seja, em módulo, eu já estou falando simplesmente do tamanho do vetor AB, da intensidade da grandeza física representada por AB. Beleza? Então, a representação de intensidade-valor, caracterizada pelo módulo do meu vetor, é dada a partir dessa representação. E ao estabelecer o módulo, não é mais necessário estabelecer a escrita com a setinha em cima. Vamos lá comparar estes dois vetores. Eu tenho este vetor A. E quem é o vetor A? O meu vetor A é este vetor que tem origem neste ponto e extremidade neste outro ponto aqui em cima. Então, olhando para este vetor foi dividido em três partes. Eu vou chamar isso aqui de uma unidade, isso aqui de uma unidade e isso aqui de uma outra unidade. Não estabelecemos nenhum parâmetro de medida. Então, eu posso dizer que o módulo do meu vetor A, ele tem 3 unidades. A direção do meu vetor A é uma direção que a gente acaba estabelecendo utilizando o referencial cartesiano matemático. E o que é esse referencial cartesiano? É o meu eixo vertical e o meu eixo horizontal. Alguns sistemas de orientação usam até a rosa dos ventos na geografia, né? Para utilizar sul, norte, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste e por aí vai. Mas aqui eu vou dizer que a direção é uma direção vertical, por estar em pé. E o sentido aqui eu vou deixar claro que é de baixo para cima. Se eu disser que o meu vetor A tem 3 unidades, é vertical e está descrito de baixo para cima, só com essas características eu consigo imaginar a representação deste vetor que está escrito aqui. E para escrever o módulo de A, eu simplesmente faria A colocado entre as barras. Então, vamos lá para o vetor B. Então, o meu vetor B tem módulo B entre as duas barras modulares, que vai ser igual a quem? Tem uma unidade, outra unidade, outra unidade. Foi dividido em 3 unidades. Porém, a sua direção agora é uma direção que é a direção horizontal. E ele é estabelecido deste ponto como origem até este ponto como extremidade. Logo, a sua orientação pode ser escrita como da esquerda para direita. Simples assim. A partir de agora, nós vamos colocar algumas situações que são situações particulares. Vamos fazer algumas análises aqui para estabelecer o que nós dizemos que são vetores iguais, vetores opostos, vetores diferentes. São termos que são utilizados, mas que são necessários. Pode parecer simples, pode parecer trivial, mas em um enunciado, simplesmente a expressão vetor igual pode te conduzir a uma resolução mais simples de um problema. Então, é necessário que, para que eles sejam iguais, eu só posso dizer que vetores são iguais caso eles possuam as mesmas características. E quais são essas mesmas características? Bom, se eu estou pensando em uma grandeza física vetorial, para que eles possuam as mesmas características, é necessário que eles possuam o mesmo módulo, a mesma direção
e o mesmo sentido. Se eles não tiverem e não satisfizerem todas essas três características, eles não podem ser chamados de vetores iguais. Vamos observar este exemplo aqui. O meu vetor A tem essa característica aqui. Tem este tamanho, com origem neste ponto e extremidade logo acima. É orientado na vertical e possui aqui essas características. Comparando com este outro vetor colocado do seu lado, que é o C, que possui origem em posição semelhante, extremidade em posição semelhante. Bom, vamos comparar as duas características. Eles possuem o mesmo tamanho? Se eles possuem o mesmo tamanho, eles possuem o mesmo módulo. Então, eu posso dizer que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C. Então, aqui está ok. Com relação à direção, ambos estão na vertical. Então, com relação à sua direção, também está ok. E com relação ao sentido de orientação, ambos são construídos com origem na parte de baixo e extremidade na parte de cima. Então, ambos são de baixo para cima. Então, o seu sentido também está ok. Então, tanto sentido quanto direção, quanto módulo são iguais e equivalentes. Logo, eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor C. Já aqui eu coloco aquela relação de oposição. Quando os vetores eles são ditos opostos? Quando a única diferença entre eles é a oposição no sentido. Ou seja, eles possuem módulo e direção iguais. Porém, o sentido que é oposto. Nesse caso do meu exemplo aqui, estabelecido, eu tenho o meu vetor A, que eu vou comparar aqui, ó. O meu vetor A tem o mesmo tamanho do meu vetor menos A. Então, se ele tem o mesmo tamanho, eu posso dizer que o módulo de A é igual ao módulo de menos A. Ambos estão na vertical. Então, eles possuem a mesma direção e o mesmo módulo. Porém, este vetor A é de baixo para cima, enquanto o vetor menos A é de cima para baixo. Observe aqui que houve uma oposição no sentido. Logo, eu posso dizer que o vetor A é oposto ao vetor menos A, ou seja, ou vice-versa, né? Menos A é oposto a A e A é oposto a menos A. Ok? Ah, professora, e se eles estivessem em outras direções? Valeria a mesma coisa. Se eu tenho o vetor B e tenho este outro vetor aqui com a mesma característica, chamado de menos B, eles são opostos. Se eu tenho este vetor C e eu tenho este outro vetor C aqui, menos C, este outro vetor, ele também é oposto. Tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção, ou seja, eles são paralelos, entretanto, ele tem oposição em sentidos.
Lembrando que o sinal negativo aqui, ó, é usado para indicar essa relação de oposição ao vetor, como foi colocado um pouco mais no comecinho da nossa aula. Agora vamos falar de vetores que são chamados de vetores diferentes, e isso aí é muito mais fácil de identificar. Quando que os vetores são diferentes? Quando eles possuem uma ou mais diferenças em suas características. Ah, professora, então o vetor oposto é um vetor diferente? O vetor oposto ele é um vetor diferente. É claro que um vetor é diferente do outro, mas por ter apenas uma característica de diferença, que é em relação ao seu sentido, que caracteriza essa oposição, ele tem esse caso particular de ser classificado como um vetor oposto. Ah, mas e se eu dissesse simplesmente que ele é diferente, faria diferença numa resposta? Não, ele é diferente, sua resposta estaria correta. Porém, ele ainda tem uma característica um pouco mais particular. Ele é oposto em relação ao seu sentido de orientação. Então, vamos colocar aqui, eu tenho estes dois vetores, o meu vetor A e o meu vetor B. Aqui ainda faltou até uma setinha, né? O meu vetor A é esse vetor pequenininho aqui. Este vetor A e o meu vetor B são vetores que são diferentes, porque claramente o módulo do meu vetor A é menor do que o módulo do meu vetor B, ou seja, os seus tamanhos são diferentes. Neste caso, eles são diferentes porque eles possuem módulos diferentes. Já estes outros dois vetores aqui, professora, parece que eles possuem o mesmo tamanho, olhando assim, mas eles não estão na mesma direção. E eles também não possuem o mesmo sentido, então eu não posso dizer que são vetores iguais. Logo, são vetores diferentes. Eles são diferentes porque eles possuem direções e sentidos diferentes. Um está na vertical, enquanto o outro está na horizontal. Um está de baixo para cima, enquanto o outro está da esquerda para a direita. Eu tenho aqui estes outros dois vetores. Bom, professora, parece que eles são simplesmente vetores opostos aqui. Bom, vetores opostos também são vetores diferentes, como eu disse no início. Eles possuem os seus sentidos diferentes, logo são vetores diferentes. Mesmo que eu pudesse dizer que o vetor A é oposto, neste caso aqui, o vetor oposto no caso, né? B é igual ao meu vetor A. Da mesma forma que eu poderia dizer que o meu vetor B é igual ao vetor oposto do vetor A. O sinal negativo indica a inversão de extremidade e origem, ou seja, relacionando a minha oposição. Uma coisa que nós temos que ter é o cuidado com a escrita da representação vetorial. Lembrando sempre que se não tiver a setinha aqui em cima, eu já estou dizendo que eu estou trabalhando com o módulo e não com a representação vetorial. Então, estejam sempre atentos que se a gente escreve simplesmente A, eu estou falando que isso é o módulo do meu vetor A, em se tratando de grandeza física vetorial. E o cuidado que nós temos que ter ainda maior na escrita são com outras representações. Bom, vamos considerar que este vetor A e o vetor C, eles são do mesmo tamanho. Logo, o módulo do meu vetor A é igual ao módulo do meu vetor C. Bom, quando eu digo que A é igual a C, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que eles têm o mesmo tamanho. Olha que não existe a representação vetorial sobre cada um deles. Ao afirmar isso aqui, eu estou dizendo que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C.
mas que eu tenho plena consciência de que o vetor A é um vetor diferente do vetor C. Diferente por quê? Porque eles podem possuir o mesmo módulo, mas eles estão em direções e sentidos diferentes.